Corinthians 10, Tiradentes 1. E olha, dava pra ter sido 11, viu? Pra saber como foi a maior goleada do Timão nos anos 80, já deixa o like aí, porque é aqui no Memória Fiel que o passado preto e branco ganha cores. Corinthians começou o ano de 83 com muita agitação. A torcida estava feliz pela recente conquista do Paulistão de 82, mas nos bastidores, dois assuntos agitavam muito o Parque São Jorge. O primeiro era o ambiente político. Logo no começo do ano, em março, haveria eleições para presidente do clube. O Valdemar Pires era o candidato da situação e tinha apoio declarado de jogadores engajados na política como Sócrates, Vladimir e Casagrande, e o Vicente Mateus era o candidato de oposição e, claro, vivia batendo na diretoria, o que esquentava o clima. O segundo assunto quente eram as contratações. A diretoria queria reforços de peso, mas só conseguiu trazer o ponta Paulo Egídio, revelação do Botafogo, o atacante Vidotti do Araçatuba e, do nada, o goleiro Emerson Leão do Grêmio, que foi reprovado por vários jogadores, como os goleiros Solito e Solitinho, que sabiam que perderiam espaço, e o Casagrande, que não gostava do jeitão do Leão. Mas em campo, o técnico Mário Travalini conseguiu manter um ambiente bom. E aí o Corinthians estreou na Taça de Ouro, campeonato brasileiro da época, ganhando do Fluminense por 2-1 no Morumbi e do Fortaleza por 3-1 no Castelão. De Fortaleza, o time seguiu direto para Teresina, onde enfrentaria o modesto Tiradentes do Piauí. E é aí que a nossa história de hoje começa para valer. Pela lógica, o Corinthians atropelaria o Tiradentes, que ainda nem tinha somado pontos no campeonato. Mas o time do Piauí ganhou por 2-1, um vexame para o Corinthians. Depois do jogo, o técnico Mário Travalini disse que o time jogou de salto alto e o futebol não perdoa. No domingo seguinte, o Corinthians se reabilitou goleando o CSA por 4-2 no Morumbi. E aí veio o retorno dentro do grupo D da Taça de Ouro, e o próximo jogo seria contra o mesmo Tiradentes, mas agora no Canindé. Na semana que antecedeu a partida, mais um incêndio no Parque São Jorge por causa do Casagrande. Ele já estava respondendo um processo por ter sido preso pela polícia portando cocaína no final de 82, o que ele negou ter feito, mas o assunto ocupou o noticiário. E além disso, o Casagrande ficou irritado por ter sido sacado do jogo contra o Tiradentes e reclamou publicamente. O técnico Mário Travalini colocou panos quentes e disse que tirou o Casagrande do jogo porque ele ainda estava se recuperando de uma lesão, o que era verdade. Foi então, num clima agitado, mas com a torcida confiante, que o Corinthians foi enfrentar o Tiradentes na noite de 9 de fevereiro de 82, uma quarta-feira no Canindé. O Travalini escalou o Corinthians com Solito no gol, o Leão ainda não tinha se apresentado, Alfinete, que em 82 ganhou a posição do Zé Maria, Mauro, Daniel Gonzalez e Vladimir, Paulinho, Zenon e Sócrates, Birubiru, que naquela época jogava mais na frente, Ataliba, deslocado para o meio na posição do Casagrande, e Paulo Egídio, recém-contratado. O Tiradentes jogou com Neto, Valdinar, Baiano, Wagner e Zezé, Zuega, Sabará e Hélio Rocha, Luiz Sérgio, Durval e Joniel, o técnico era Albertino de Paula. O Corinthians começou pressionando porque queria dar o troco da derrota vergonhosa no Piauí. Só que, para perplexidade dos quase 18 mil torcedores no Canindé, o Joniel aproveitou um contra-ataque, driblou o Solito e foi derrubado pelo Mauro. O Sabará bateu e fez 1-0 para o Tiradentes aos 7 minutos. O Corinthians então partiu para cima, meio no desespero, e não conseguia empatar. O gol só sairia aos 24 minutos. O Ataliba entrou na área e o zagueiro Wagner meteu a mão na bola. Autorizado, partiu Sócrates, Corinthians empata a partida aqui no Canindé. 8 minutos depois, aos 32, veio a virada. O Ataliba deu um passe estilo Sócrates, pro Sócrates marcar de pé esquerdo. Corinthians, segundo gol. Aos 37, o Paulo Egídio foi lançado na ponta esquerda e cruzou na medida. O Birubiru cabeceou dentro da pequena área, 3-1. Aí abriu a porteira. Aos 42, o Sócrates cobrou uma falta de longe e enfiou um canudo. A bola bateu no travessão e entrou. 1 minuto depois, o Alfinete arrancou com velocidade e cruzou rasteiro. O Paulo Egídio completou de pé direito, 5-1. O Corinthians voltou atacando no segundo tempo e logo a 1 minuto quase marcou o 6º gol, que veio aos 3 minutos. O Alfinete cruzou rasteiro pro Ataliba, que levantou a bola e enfiou esse voleio aí, golaço. Mas o golaço mesmo do jogo não seria esse do Ataliba não, viu? Paulo Egídio.
Levantou, Ataliba, Vladimir de bicicleta, o gol número 7 do Corinthians. Vladimir, a torcida tá dando um prato maravilhoso. O Zenon tava louco pra fazer o gol dele, mas mandou essa cobrança de falta aí na trave. Aí, aos 15 minutos, o Paulo Egídio, eleito um dos melhores em campo, arrancou como se o Corinthians é que estivesse perdendo e fez o 8º. Oitavo gol do Corinthians. Em seguida, o Sócrates deu um passe estilo Sócrates, mas o Paulo Egídio bateu pra fora. Paulo Egídio bateu, errou. 34, o juiz marcou um pênalti no Sócrates e, cá entre nós, eu não vi nada. O doutor, de novo, bateu com muita calma e fez 9-1. Pô, quem faz 9, faz 10. E o desejo da Fiel para aquele time de 83 era uma ordem. Vladimir, voltou, Vidotti, girou, 10º gol do Corinthians. E poderia ter saído 11º se o Sócrates não perdesse esse gol. Mas quem é que ia reclamar com o doutor depois dele fazer 4 e o Timão enfiar 10 no Tiradentes, não é? O Corinthians avançaria até a terceira fase da Copa de Ouro e seria eliminado, mas olha, eliminado caindo de pé, viu? Porque o último jogo foi aquele 4-1 histórico sobre o Flamengo no Morumbi. A campanha no Brasileirão serviu de base para o Corinthians entrar forte no Paulista e conquistar o bi naquela final com o São Paulo. Para fechar, clica no like neste e nos próximos 10 vídeos aqui do Memória Fiel. É um like para cada gol do Timão.